Quem sabe entra mais alguém para a gente começar. Tá bem extenso o conteúdo, eu acredito que vai ser bem longo, mas não sei. Pode ser que isso flua, como pode ser que a gente fique um pouquinho enrolado e não dê tempo de falar tudo, e aí a gente fala para a próxima, né? A próxima live a gente marca e faz. Quem que entrou? Gilberto, Mari, Maria Souza, boa noite. O que você acha, Ju? Vamos começar? 8 horas? Você conseguiu fixar o tema? Não, filha, dá pra você fixar. A hora que você entra, aparece uma tarjinha assim, falando um negocinho. Aí você fixa o tema pra mim. Bem-vinda, querida. Prazer ter você aqui. Essa semana eu falei bastante de perfeccionismo, falei de procrastinação. Esses são comportamentos que a gente tem para obedecer pensamentos, né? Pensamentos que nos convencem de que a gente não é capaz ou de que se a gente não fizer tal coisa, as pessoas vão achar que a gente não é capaz. Nós não queremos nem constatar que nós não somos capazes e nem... Quando eu falo nós, gente, eu falo porque eu fui, tá? Então eu me coloco nesse papel e quem se identificar com isso, né, entenda que está se identificando comigo também. É um processo até entender, né, o tanto de perda que a gente tem quando é perfeccionista, demora um pouco para cair a ficha. Processo de terapia também, né? Meus estudos, as minhas especializações, tudo isso me ajudaram bastante a perceber o quanto que eu perdia, né, sendo perfeccionista. Só que a gente também ganha, na verdade a gente pensa que a gente ganha com esse tipo de comportamento. E é justamente acreditar nesse ganho que faz com que a gente se mantenha, né, nesse comportamento, que é querer buscar a perfeição, querer fazer tudo perfeito, né? Então, vamos lá. Primeiro, o perfeccionismo, ele não é uma qualidade, né? Ele é um comportamento. A gente responde através de comportamento, a gente obedece a pensamentos que nos convencem de que se eu não fizer isso, então eu serei vista como incapaz. Ou, né, é uma evitação de julgamento e de crítica do outro. Então a gente pensa mais ou menos assim: ou eu faço tudo perfeito, ou é melhor eu não fazer, né? E essa questão do tudo perfeito faz com que a gente gaste muita energia, muito tempo, né? Tem que ter uma disposição fora do normal para poder atender a nossa expectativa. E o pior é isso, é que a expectativa, quem faz somos nós mesmos. A gente cria uma expectativa tão irrealista, né? A gente acreditando que é possível ser perfeito, a gente cria expectativa muito irrealista. Por quê? Porque não é possível ser perfeito. A gente pode ser excelente e aí tudo bem. E o nível de excelência, ele é legal porque você estipula os recursos que você tem, né? O que você tem de recurso para fazer o melhor que você pode. Aí sim tá na nossa mão, né? A gente tem aí a nossa parte da responsabilidade para alcançar aquele nível de excelência que a gente estipula, mas dentro da nossa realidade. Mas quando a gente pensa que quer ser perfeito, que a gente não pode ser visto como incapaz por ninguém, que a gente não pode ser criticado por ninguém, que a gente tem que atender às expectativas que, na maioria das vezes, a gente pensa que o outro tem, porque às vezes ele não tá nem aí, né, pra gente, tá nem prestando atenção na nossa produtividade, mas imagina deixar rastro para alguém te criticar, né? Esse era meu pensamento. Eu tenho que fazer bem feito, porque senão alguém vai falar mal, vai falar que eu sou desleixada ou relaxada.
ou não me dedico. Então, não dar margem para ninguém falar era uma das coisas que me fazia gastar um tempo muito maior do que eu precisava, né? Usar de recursos que eu nem precisava, gastar muita energia, perder, né? De estar com as pessoas que eu gostava e tudo mais. Tá, mas eu já tô meio que adiantando aqui a conversa enquanto eu enrolo. E eu acho que eu já enrolei, mas não enrolei, porque já tô falando, né? Um pouco, já tem 6 minutos. E eu acho que é bem bacana a gente começar, então, nos tópicos. E aí eu vou comentando um pouquinho de cada tópico, tá bom? Genivaldo Montana, boa noite, bem-vindo. Guilherme, bem-vindo, que bom que você tá aqui, Gui. Logo, logo a gente se vê. Bem-vindo. Convida, pessoal, tem um aviãozinho aqui do lado. Primeiro que tem, você quer fazer pergunta? Tem um balãozinho com um pontinho de exclamação. Se você clicar ali, você deixa a sua perguntinha. No final, sobrar tempo, a gente dá uma olhada e tenta responder, tá? Se você conhece alguém que é perfeccionista, né, e quer compartilhar essa live, tem esse aviãozinho bem do ladinho esquerdo, né, de quem tá olhando. Clica ali e compartilha essa live com as pessoas que você acha que deve assistir, tá? A pessoa que é perfeccionista, ela tem a falsa ilusão de que ela, né, que é muito bom, que é bom ser perfeccionista. E é mesmo, bem bom para os outros, né? É ótimo para quem contrata a gente, é uma maravilha para os nossos patrões, para nossa família, é uma bênção, né? Apesar de que tem o lado meio ruim da família, né? Porque a gente cobra bastante, exige bastante, mas ainda assim a gente sempre tá dando o melhor da gente, né? E na verdade a gente não tá dando o melhor, a gente tá dando mais do que o melhor, por isso que não é bom, tá? Então vamos lá, vamos começar a falar do que você ganha sendo perfeccionista. Porque é o que você ganha que faz você acreditar que precisa continuar com esse comportamento, né? Primeiro, porque você obedece a pensamentos que te trazem uma crença de incapacidade. Tipo, se eu não fizer, eu vou ser incapaz. Se eu não der conta disso, eu vou ser incapaz. Então, se eu não fizer bem feito, eu vou ser relaxado. E aí você vai exercendo esse exagero em busca da perfeição. Aí a gente ganha algumas coisas e eu vou falar disso primeiro, tá bom? Bom, primeiro é que as coisas que a gente faz é sempre muito bem feita, então dá aquele prazer, mais ou menos, tá? Porque como a gente exige muito, né? Aquele muito bem feito que no olhar dos outros, quando os outros estão prestando atenção, é muito bem feito, no nosso olhar ainda é insuficiente. A gente nunca está satisfeito. Então tem um positivo, que as coisas estão sempre muito bem feitas, mas tem o negativo, não é bom o suficiente, daria para melhorar, né? Tem essas duas questões. A outra questão é que a gente coloca em prática o nosso senso de organização. Os perfeccionistas, eles têm um senso de organização mais aguçado, né? Tem uma memória e tem uma perspicaz para colocar as coisas de uma forma que contribua e facilite a vida deles, né? Então, esse senso de organização, ele é colocado em prática quando eu acredito que é bom ser perfeccionista. Eu quero continuar fazendo isso. Outra coisa que a gente ganha é colocar em prática também a nossa disciplina. O perfeccionista, ele só alcança o que ele quer porque ele é organizado, disciplinado, né? Planejador. Então, a disciplina é uma característica, é uma habilidade que nós temos. E colocar elas em prática faz com que a gente acredite que é bom ser perfeccionista. Por quê? Porque a gente alcança o que a gente quer durante o dia, né? Tem todo um método, tem toda uma organização e planejamento que dá uma satisfação de alcançar o que a gente quer. A outra coisa muito boa que o perfeccionista pensa que é uma maravilha é receber elogios, né? Então, pra gente, quando alguém fala, nossa, que trabalho maravilhoso, putz, ganhamos o dia. A gente não acha que tá tão bom assim, né? Mas ouvir o outro falar é bom demais pra gente. Outra coisa que a gente também ganha é que a gente fica muito alegre por alcançar metas. Afinal de contas, né? Essa é uma das nossas especialidades, porque com planejamento, com disciplina e com organização, é muito fácil alcançar metas, né? E a gente estipula
algumas metas que são possíveis de alcançar. O duro é quando a gente estipula metas irrealistas, mas isso vai ficar lá para o que a gente perde, tá? Vamos falar só do que a gente ganha. Outra coisa que a gente ganha também é a sensação, a gente tem a ideia de que a gente controla as coisas, que nós temos o controle das coisas. E por que a gente tem essa ideia? Porque como a gente tem algumas atividades, e a maioria delas, nós temos a maior parte da responsabilidade nela, e como nós fazemos a nossa parte da responsabilidade muito bem feita, na maioria das vezes a gente entende que aquilo que a gente exerceu foi controle. Mas na verdade não foi controle, foi só colocar a nossa parte da responsabilidade em ação, né? E aí as coisas funcionam. Talvez não do jeito que nós gostaríamos enquanto perfeccionistas, mas atinge a meta que tinha que atingir. E por conta disso a gente acaba acreditando que nós temos controle de tudo, né? E aí entra a parte negativa disso que a gente vai falar depois. Mas aquela sensação de ter o controle de tudo, de estar, né, no controle da situação, é outra coisa que faz a gente acreditar que a gente tem que continuar sendo perfeccionista. Outra coisa é que muitas vezes a gente consegue evitar falhas. Porque como nós temos um raciocínio muito objetivo em busca de coisas que podem acontecer ali, né, objetivamente, naquele momento, o nosso raciocínio consegue encontrar possíveis dificuldades ou possíveis situações que podem atrapalhar o nosso objetivo e a gente consegue tirar isso de cena, muitas vezes. Então, como muitas vezes a gente consegue isso, a gente acredita que a gente evita muitas falhas e muitas vezes a gente evita mesmo. E essa situação de evitar falhas também faz a gente acreditar que é muito bom ser perfeccionista e que a gente tem que continuar sendo perfeccionista. Oi, Rodrigo, tudo bom? Matheus, bem-vindo, psicogestor, que bom você aqui. Júlia Barbosa, bem-vinda também. Bom, vamos voltar aqui então. Outra grande vantagem que nós pensamos que nós temos enquanto perfeccionista é que a gente dificilmente erra, né? Claro, nosso foco tá todo ali, a concentração tá ali, né? A ansiedade e o desejo de não errar tá ali. Então, tudo que é parte da nossa responsabilidade, a gente faz com tanta minuciosidade, com tanto critério e tanto cuidado, que dificilmente a gente erra, mas a gente erra e erra bastante. Aí vem a parte negativa também do negócio. Porém, na grande maioria das vezes a gente evita, a gente tem dificuldade de errar. Aí entra outra coisa também que deixa a gente mega feliz, que é quando a gente não deixa rastro para ninguém falar mal da gente, né? Imagina, eu vou fazer bonitinho aqui porque eu não quero que ninguém me critique. Imagina se eu deixar esse borradinho aqui, alguém olhar isso e falar que eu sou relaxada, né? Então, a gente evita crítica dos outros porque a gente não quer de jeito nenhum que alguém fale mal da gente. Como a gente evita, né, a crítica, a gente pensa que evita, né, porque as pessoas podem estar criticando por trás, a gente não vai saber, mas a gente pensa que evita. Então, esse exercício para evitar é a busca da perfeição. E aí entra a parte negativa do negócio também, que a gente vai falar ali mais para frente. Outra coisa, outra vantagem para a gente é que a gente acha não, nós estamos sempre entre os melhores. Porque a gente faz um bom serviço, nós somos dedicados, a gente é disciplinado. Então, naturalmente, estamos classificados entre os melhores. Seja os melhores da sala, o melhor da turma, o melhor do trabalho, o melhor amigo, o melhor... né? A gente está ali, no meio dos melhores. E esse título, né, nos faz muito bem para o ego. E a gente acredita que esse título vem por conta do perfeccionismo, por conta da busca da perfeição, então a gente continua exercendo esse comportamento. Rosângela, mas não vem mesmo por conta da busca da perfeição? Não, não vem por conta da busca da perfeição. Como a gente acredita nisso, a gente usa tudo que nós temos de qualidade, nós temos muitas qualidades.
né? E como a gente usa essas qualidades, a gente relaciona com a busca da perfeição. Mas não necessariamente tem a ver com isso, porque todas essas qualidades que nós temos, elas são nossas, né? E elas já vieram com a gente ou nós adquirimos ao longo do tempo. Então, deixar de ser perfeccionista não faz com que a gente deixe de ter essas características, tá? Mas na nossa cabeça, nós só somos perfeccionistas, nós só temos essas características porque nós buscamos a perfeição. Não é assim, é o contrário. Nós temos essas características e com isso a gente pode tentar ser excelente e a gente consegue ser excelente. Mas não precisamos sofrer pelo perfeccionismo, tá? Vai ficar mais claro quando eu fizer a parte do que a gente perde com isso. Outra coisa que favorece ao nosso comportamento de perfeccionismo e achar que é o máximo é que as pessoas acabam dependendo da gente, né? Colegas de trabalho, superiores, chefes, amigos, né? A família da gente depende da gente, porque a gente toma frente, a gente vai, a gente faz, né? Então, como a gente tem essa coisa de alcançar logo, de precisar mostrar produção, a gente tem que mostrar produção, né? Acaba fazendo com que as pessoas dependam da gente. Só que às vezes não é bem uma dependência, às vezes é uma folga mesmo, sabe? As pessoas se folgam, mas naquele momento a gente está entendendo que a gente é super importante porque estão dependendo da gente. Outra coisa que faz com que a gente acredite que a gente ganha sendo perfeccionista é que a gente arruma emprego com muita facilidade. É muito fácil arrumar emprego. Você ficar demitido com todas as características que você tem, né? Quando a pessoa sabe ou faz uma avaliação para você entrar numa empresa e percebe que você é perfeccionista, cara, é mais da metade do caminho para você estar naquele emprego, você pode ter certeza disso. Porque pessoas perfeccionistas dão muito resultados né? E a produção delas geram dinheiro de alguma forma. Então a gente acaba ficando demitido, coisa mais rara, né? E quando está demitido, consegue arrumar um emprego com mais facilidade. Então, a outra questão que nos faz acreditar que é bom é que dificilmente a gente é demitido. Outra coisa é que a gente tem autoridade, né? O fato de adquirir autoridade, porque somos curiosos, e na verdade não é que somos curiosos, não é bem isso. É que a gente precisa investigar para saber fazer aquilo que a gente pensa que a gente tem que fazer e a gente faz essa investigação de uma maneira um pouquinho mais profunda do que a maioria das pessoas. E quando a gente então gosta de um assunto ou gosta de alguma coisa que aquilo atrai, a gente investiga um pouquinho mais a fundo e por conta disso a gente transparece uma autoridade, né? A gente começa a mostrar, as pessoas acreditam que a gente tem uma autoridade sobre aquilo, né? E isso dá um certo reconhecimento e alimenta um pouco o ego do perfeccionista. E aí ele acredita que ele tem que continuar sendo perfeccionista, porque se ele deixar de ser perfeccionista, ele perde todas essas vantagens que eu acabei de falar para você. Olha só, então aqui eu nem sei quantos, mas eu acho que eu citei uns 15, né? Motivos que faz com que a gente acredite que a gente precisa continuar sendo perfeccionista. Uns 15, pelo menos isso. Agora, eu vou falar para vocês o que a gente perde sendo perfeccionista, tá? Ai, presta muita atenção nisso, tá bom, pessoal? Os perfeccionistas de plantão e aqueles que têm alguém que ama muito, né? Que é perfeccionista, para você dar aí os toquezinhos. Se você não mandou ainda o link, manda, tá? O link não, manda aqui no aviãozinho, vai lá e convida a galera perfeccionista, porque eles precisam ouvir isso, eles precisam pensar e refletir sobre isso, para que eles não só não prejudiquem a saúde mental, né? Com o tempo, cada vez se cobrando mais, se coloca na vulnerabilidade de atrapalhar a saúde mental, de prejudicar a saúde mental, como também para que eles não detonem com a autoestima deles, né? Porque tudo isso que eu falei ali em cima eleva, né? Dá aquele gás para a autoestima.
Só que não, porque quando eu disser para vocês tudo o que a gente sofre com isso, vocês vão entender, né, que todo aquele ganho, não compensa.